Boa noite a todos. Todo mundo ouvindo? A atividade desta quarta é dedicada à apresentação do volume SIL-7, publicado por ocasião do Congresso da Associação Mundial de Psicanálise, cujo tema é as psicoses ordinárias e as outras sob transferência, que acontecerá de 2 a 5 de abril próximo. Acredito que é do conhecimento de vocês que a cada congresso da UNP, o SIL-7 é preparado e publicado nas principais línguas que fazem parte do campo freudiano: francês, espanhol, português, italiano e inglês. Trata-se de um dicionário peculiar, como apresenta Henrique Berenguer, diretor desta edição, juntamente com Rosalba Zaidel. Dicionário peculiar que pretende transmitir uma língua peculiar, a língua de Lacan. Nasceu de seu ensino e, por sua vez, foi alimentado por sua prática da psicanálise como analista e como analisante. Destaca uma das missões que Henrique Berenguer pretende para esse dicionário: que nossa forma de falar não seja uma língua morta. Isso requer de cada um esforço de atualização, de reinvenção, confrontação constante para pôr em jogo o real na língua da psicanálise. Eu cito: trata-se não de usar os termos da teoria como se fossem capazes de dar acesso diretamente a um real, mas de saber empregá-los de tal modo que cada um deles nos permita fazer brilhar em um momento oportuno aquilo que do real sempre. Inspirada por essas palavras, também pelas palavras de Miguel Basol, em seu texto também que abre esse volume e que nos serviu de epígrafe, a solidez de um conceito clínico que mede pela efetividade de seu uso, me dirigi às colegas que aqui no convite. Pedi a cada uma que escolhesse um verbete que tivesse relação com seu percurso, para justamente tentar transmitir o uso que podemos fazer em nossa experiência desse dicionário peculiar, pois entendo ser essa forma de vivenciar um conceito. Vale dizer que hoje teremos uma dupla apresentação. A apresentação de 3 verbetes do SIL-7 recém-lançado, 3 membros recém-nomeados pela Associação Mundial de Psicanálise. Damos as boas-vindas a Cláudia Reis, Eliana Figueiredo e Milena. Agradeço a todos os presentes. Passo diretamente a palavra a Cláudia Reis. Boa noite. As felicitações que eu agradeço não poderiam chegar associadas de um convite ao trabalho. Eu também agradeço. Afinal, foi o que demandei. Um lugar de trabalho dentro da escola de Lacan. A escolha do verbete. Me vejo diante de uma lista de 105 termos que, ao contrário da ideia que a maioria dos dicionários propõe, aqui a leitura do volume dará a impressão de incompletude e inconsistência. Nos adverte o autor do prólogo, cujo título é A Palavra que Falta. Nos diz ainda que devemos recordar que se trata aqui de poder pensar, escutar e também escrever como falamos da nossa clínica. Segundo ele, a tarefa consiste em colocarmos em tensão esses termos
com nossa prática, fazendo um esforço continuado para não cairmos em um automatismo vazio. Delineia-se para mim, então, uma direção de escolha. O dicionário contribuiu à missão que se propõe, ou seja, que nossa forma de falar das psicoses, que se apoia na língua de Lacan e na forma que a usamos na comunidade de experiência, que é o campo freudiano, não seja uma língua morta. Escolho o verbete tóxico de Hector Galo. Hector parte da ideia comum de que tóxico remete a veneno ou intoxicação e caminha em direção à leitura que temos de que a condição para um objeto tornar-se tóxico não é sua penetração no organismo, pois também se tornam tóxicas as atividades às quais é difícil renunciar dada a satisfação que produzem. Apesar de o sujeito não ter ingerido qualquer veneno, certos jogos de azar, a pornografia na internet, os esportes radicais, a anorexia, a bulimia tornam-se tóxicos. Segue extraindo alguns pontos do texto de Freud, O Mal-Estar da Civilização, de 1930, que destacam que a intoxicação muitas vezes não é orgânica, mas psicológica. Que uma condição semelhante à intoxicação surge sem administração de qualquer droga intoxicante. Destaca ainda do texto que do lado psíquico, os entorpecentes cumprem uma função benéfica, cito, na luta pela felicidade e no afastamento da desgraça. O álcool, por exemplo, reduz forças inibidoras e também permite ao sujeito uma mudança do estado de espírito. Outro efeito do tóxico é servir para evitar o sofrimento, método mais grosseiro, embora também o mais eficaz. Tóxico e psicose. O autor destaca o ponto em que Lacan se pergunta se a relação entre o tóxico e a psicose O autor destaca o ponto em que Lacan se pergunta se há relação entre tóxico e a psicose, e que não vê na intoxicação mesmo uma causa primeira, e, mais frequentemente, um sintoma de distúrbios psíquicos, quer ela represente uma tentativa do sujeito para compensar um desequilíbrio psíquico, quer ela seja estigma mesmo de uma deficiência moral. Afirma, então, que não há fenômeno elementar de uma psicose por causa direta de uma intoxicação. Porém, o tóxico pode chegar a cumprir uma função estabilizadora em alguns casos de psicose. Aponta um dado observável institucionalmente que, ao suspender o consumo por internação hospitalar, é comum a não apresentação de sinais de abstinência, questão que em um adicto neurótico sempre acontece. Quando o corpo foi transformado pelo sujeito em um laboratório de experimentação de substâncias alucinógenas e, apesar do dano, não aparece nenhum juízo crítico do sujeito que faça limite, também suspeitamos de uma possível psicose não desencadeada. Um pouco da minha pesquisa atual.
Segundo Miller, a psicose ordinária é coerente com a época do outro que não existe. O trabalho com as toxicomanias e adições hoje implica necessariamente pensar o campo ordinário que está crescendo. O gozo não pode mais ser diferenciado claramente. É um contínuo e, no que toca às psicoses, nos adverte que ordinárias ou extraordinárias encontramos índices de um buraco, um desvio, uma desconexão que se perpetua. Assim, a clínica atual nos impele a investigar como cada um se arranja com o real, como cada um se amarra e se desamarra. Pensando na psicose ordinária como uma mobilização de compensações por parte de um sujeito, podemos observar como o recurso às drogas muitas vezes possibilitam ou inviabilizam a relação do sujeito com o outro, com o corpo, com o seu sentimento de vida. Trago o caso de Bibi, paciente de 42 anos, que ao longo da vida fez uso de inúmeras substâncias para controlar seu corpo. Porém, a suspeita de uma traição por parte da esposa representa a dimensão do que escapa e o leva ao tratamento. Apresenta tique nervoso desde criança, mas diante da suspeita de traição, os movimentos se intensificaram. Sua voz foi afetada de tal forma que a fala se assemelha ao som de um disco em rotação alterada, lenta e espessa, devido à distonia muscular. Aparentava ter um problema físico grave, tamanho era a movimentação involuntária do ombro, pescoço, cabeça, olhos, nariz e boca. O fato de ser médico lhe permitia acesso ao consumo desenfreado de inúmeros medicamentos que se prescrevia, fabricando uma amarração que o estabilizava e lhe dava um lugar. Amparado pelo discurso da ciência e do mestre, grande estudioso e conhecedor das medicações, recorria às substâncias, drogas, para controlar tudo que fugia ao seu controle. Os diversos medicamentos que utilizava compunham o rol das substâncias consumidas. Na adolescência, a maconha, na universidade, a cocaína, na vida adulta, drogas que controlavam o sono, a impotência sexual, a ansiedade, momentos depressivos. Atualmente, aplicava botox em várias regiões do rosto e nas cordas vocais, na tentativa de congelar sua voz e os movimentos involuntários de seu tique nervoso. É como se tivesse sempre uma carta na manga, uma droga-remédio ao alcance de suas mãos, subestimando os riscos de tais procedimentos. Segundo Aromi e Esquer, as modalidades de reparação se multiplicam e se diversificam com suas invenções em sua radical singularidade. As soluções singulares têm em comum a possibilidade de uma autorreparação do buraco que impede e ou adia sua irrupção manifesta. Diante da ausência da norma fálica, que é uma solução, entre outras, para orientar o gozo, captamos o esforço de cada sujeito para fabricar e sustentar a função de amarração como sintoma para defender-se do real fazendo uso de substâncias. No caso, observamos uma desordem referente a uma deslocalização do gozo.
o encontro com algo que o remete à dimensão de um não saber, o interesse da mulher por um outro homem, confrontando a questão da virilidade que escapa ao enquadro da química, desestabiliza o grampo químico construído como solução para controlar seu corpo. Índices discretos da ausência da função fálica relacionados ao descontrole do corpo e do sexual que antes, sob controle, lhe possibilitava exercer sua profissão, praticar esportes, ter família, dando-se ao outro social. Ao buscar o que a psicanálise tem a dizer, produz uma condição melhor de convivência com a esposa, de quem havia decidido não se separar, mas até então com péssima convivência, e vai aguardar resultados das aplicações de botox que fez nas cordas vocais, reafirmando a singularidade de sua invenção. Então, boa noite a todos. Eu nomeei o meu escrito de hoje: O amor é a miragem de uma relação sexual possível. Esta é a minha primeira apresentação na escola, como membro. Há 4 dias, em Belo Horizonte, Henry Kaufmann, ao falar sobre a admissão na escola, nos fez pensar sobre como se dá a entrada de novos analistas e como se dá a relação com os analistas mais velhos, com os mais rodados, como ele chamou, então, mais antigos, com os outros não tão rodados assim, os novos. Acho que essa experiência inaugural é uma boa aposta de um feliz encontro. Mais uma vez me vi provocada, inicialmente pelo conselho, ao qual agradeço, assim, e sou convocada a contribuir. Eu escolhi o verbete amor, Silvia Salmo, e claro que não foi por acaso. Mas em que a escolha deste verbete se articula com a questão das psicoses ordinárias e as outras sob transferência, tema do nosso congresso em Barcelona? Interessou-me investigar o que Miller, no livro Psicoses Ordinárias, traz de Lacan, no texto de uma questão preliminar, sobre o que seriam esses sinais discretos de uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento de vida do sujeito, no sujeito. O que sabemos sobre o amor na neurose e na psicose? Há amor na psicose? Silvia Salmo cita Lacan no Seminário 21. Na psicose, encontramos falha no cumprimento do que chamamos amor, afetado pelo questionamento do nome do pai com o signo da perda do amor. E aí temos que nos questionar sobre as condições da transferência. Por quê? Como o analista pode nortear, a partir dessa falha, a questão da transferência na psicose? Tanto Freud quanto Lacan se depararam com a questão do amor. Freud com as histéricas, Lacan com as psicoses, e Silvia nos diz que ambos sustentaram e fizeram existir o discurso analítico, tendo o amor como mola na experiência. A partir de um sim para a entrada na linguagem, o ser humano precisa responder 2 perguntas fundamentais: o que eu sou e o que eu sou no desejo do outro. Já temos de saída complicações e consequências. Na neurose, ao responder à segunda questão, o sujeito também está em apuros, mas extrai da relação com o grande outro os objetos funcionais que vão servir de mediação. O sujeito, a partir do ordenamento edípico, como Freud deu, recorre ao nome do pai. No Lacan, constrói sua fantasia. Na análise, diante do amor transferencial, ele vai repetir até encontrar o novo. Como nos diz Lacan no Seminário 11, a repetição demanda o novo. Ela se volta para o último e faz desse novo sua dimensão.
Na psicose, não há resposta possível para esta segunda pergunta. O sujeito mantém no S1, se mantém no S1 sem encontrar suporte no S2, ficando retido aí mesmo. Na psicose, a pulsão não passa pelo grande outro, logo não tem extração do objeto no campo do outro. Por isso dizemos que ele traz o objeto no bolso. Stella Jimenez, em Os Circuitos do Desejo na Vida e na Análise, nos diz: quando, nas tentativas espontâneas de cura do sujeito, também através dos objetos que aparecem sob a forma de alucinações, como objeto voz e objeto olhar. Na falta de um objeto perdido, a pulsão se fecha, automutilando-se. O sujeito vivencia a si próprio como objeto de gozo, objeto da pulsão, do outro. O sujeito vivencia a si próprio. Em Arcachon, Miller lembra que a boca que atinge o horror de beijar a si mesmo começa a morder-se, lacerar. Autodevora-se. Se não passa pelo outro, como o sujeito psicótico vai responder? O amor na psicose está no eixo a-além, ou seja, não há um além do. Marcos André Vieira, em Destinos da Pulsão, a partir do que Lacan formaliza no seminário 20, ao tentar reunir elementos para situar a pulsão com relação ao amor, na neurose, pensando no amor sempre totalizante e na pulsão sempre parcial, responde com o para-além do narcisismo de Freud. Ama a si nos outros e, em seguida, o que o eu é um objeto como os outros. Por isso, ele também está implicado no circuito pulsional. Para a neurose, o amor é a miragem de uma relação sexual possível estabelecida a partir de um encontro contingente. Não é nada além de um sonho acreditar que neste encontro exista a mínima permanência. Mas neste sonho funda-se o amor, por sua vez, garante ao sonho sua perenidade por criar condições propícias ao encontro. Ainda com Marcos André Vieira, o amor funda o mito do um, por conduzir ainda que acidentalmente ao encontro. É o que vem indicar Lacan quando afirma que o amor é apaixonante. É a captação imaginária, mas é também realização pulsional. A partir de mais ainda, Lacan indica que o amor não é somente fuga do real, situando-o da seguinte maneira: o deslocamento da negação do cessa de não se escrever ao não cessa de se escrever, da contingência à necessidade, é o ponto de suspensão ao qual se vincula todo amor. Qual seria, então, o trabalho do analista a partir da transferência na condução dos casos de psicose? Como o analista vai conduzir esse efeito de castração no sujeito psicótico? Como vai introduzir a questão da falha, a teia, na vida do sujeito? Sob transferência, o analista deve localizar o gozo, encontrar os pontos de ancoragem e introduzir algo dessa falha, da castração, para que o outro fique menos perseguidor. Esta é a aposta, no caso a caso, que há de se verificar. Podemos acompanhar isso também com Stella Jimenez quando diz: o analista que dirige a cura de um psicótico deve estar advertido da radicalidade de sua função, no que se refere à transmissão da castração. Essa exigência no tratamento da psicose é fundamental para que o psicanalista não encare o grande outro, mas sim consiga torná-lo relativo. Se o analista encarna o outro, a análise não é possível, porque o sujeito começa a temê-lo como figura persecutória. O que vemos na erotomania? Vemos o que se revela como uma defesa diante da posição de objeto e resto do gozo do outro. Nela, o gozo é soberano. A identificação com o objeto predomina. De amada se passa a resto para, em seguida, ser retomada pelo sujeito. O amor torna-se ódio. No exemplo do caso Aimé, Lacan nos diz: as mulheres querem atingir e golpear o objeto de seu amor louco. Quanto aos sinais discretos de uma desordem provocada na junção mais íntima do sentimento do sujeito, Miller nos diz que a desordem mais íntima é a brecha, na qual o corpo se
faz e onde o sujeito é levado a inventar para si vínculos artificiais para apropriar-se do seu corpo, para prender seu corpo a ele mesmo. Para dizê-lo num termo de mecânica, diz ele tem necessidade de um grampo para se sustentar com seu corpo. Esse grampo, nos diz Santiago Castilho, independente de qual invenção se trate, seja ela uma psicose desencadeada ou não, é uma possibilidade a construir em uma clínica social. Passa a palavra. Bom, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o que o conselho me fez. Recebi o e-mail da Cintia, da Patrícia, e dizer que não sem angústia, né, me pôs ao trabalho e ao esforço da comissão, de fazer algo que me causa. Então, a minha escolha foi o inconsciente, de Maria Hortência Cárdenas. A minha escolha pelo verbete passou por questões que me acompanham na clínica. São elas: o que dizer do inconsciente hoje? Quais manifestações para o inconsciente hoje? Como ele, o inconsciente, se apresenta? Ela começa o verbete dizendo: o saber psicanalítico é o inconsciente. A psicanálise opera sobre o sintoma mediante a palavra. Lacan redescobriu o inconsciente freudiano. Fecha aspas. O inconsciente que se decifra pelo sentido. E ele irá, durante o seu primeiro ensino, sustentar a relação do inconsciente com a linguagem. Abre aspas. Sua relação com uma lógica da palavra, da cadeia significante. O inconsciente fala. Baseia-se na lei da cadeia significante. Estamos no primeiro ensino de Lacan. E nesse primeiro momento do seu ensino, ele deseja que o inconsciente seja unicamente assunto de lógica. O lógico puro é o que explica por que se fala de sujeito do inconsciente e não de o homem. O sujeito do inconsciente, aquele inscrito por ele com um S barrado, não tem falando propriamente corpo. O sujeito tem uma manifestação ontológica, precisamente porque não tem manifestações físicas. Miller, em Habeas Corpus. Em seu texto de 1953, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, Lacan nos advertiu, reiterando o que Freud já havia nos dito: deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Escritos, página 321. Os tempos são outros, e isso não é sem consequências para a psicanálise. Certamente, não estamos nesse inconsciente, no inconsciente freudiano, ou do sentido. No inconsciente transferencial de Lacan, aquele que baseia-se na lei da cadeia significante, na ligação entre S1 e S2. Hoje, nos deparamos com sintomas sem sentido, com sintomas que não dizem nada a ninguém. Se não estamos no inconsciente, que se decifra pelo sentido, de que inconsciente falamos hoje? Quais as consequências para o tratamento analítico? É bem interessante como Maria Hortência Cárdenas nos fala desse movimento do inconsciente transferencial ao inconsciente real que Lacan faz em seu último ensino. Cito: o movimento do inconsciente transferencial ao inconsciente real é o salto do inconsciente sujeito ao inconsciente saber sem sujeito, mais próximo ao real. Só se está seguro de estar no inconsciente quando já não há sentido. Essa frase que ela traz me remeteu à frase com que Lacan começa seu texto, prefácio à edição inglesa do Seminário 11, quando o espaço de um lapso já não tem nenhum impacto de sentido ou interpretação. Só então temos certeza de estar no inconsciente. Esse texto vem imediatamente depois do Seminário 23, o São Tomás, onde, tomando Joyce como referência, Lacan nos mostra o que é estar no inconsciente real, aquele do ESP de um lápis, que comporta um corte da articulação com outro significante. S1 está só. A conexão transferencial não opera. Mais uma questão se coloca: qual o lugar hoje para a interpretação? O inconsciente sem sujeito
é o do homem que tem um corpo. Ele tem um corpo e faz uso deste como instrumento de fala. Como diz Miller em Habeas Corpus, o corpo é seu instrumento para falar. Cabe aqui precisar um ponto de atenção, pois não é o corpo que fala, mas sim o homem que fala com seu corpo. Em O Inconsciente e o Corpo Falante, Miller coloca que o inconsciente é o mistério da união da palavra e o corpo. Com a formalização do inconsciente real, o inconsciente freudiano ganha outro nome, corpo falante ou falacete. Retomo o verbete onde Maria Hortência coloca que Lacan introduz duas fórmulas para pensar o inconsciente. A primeira, de 1956, que tem como referência Schreber. Psicótico é um mártir do inconsciente, seminário 3. E 20 anos depois, a referência é Joyce, Desabonado do Inconsciente, seminário 23. Que encarna o São Tom e que não é analisável porque a língua joga sua partida sozinha. Diante disso, como se analisa hoje? É na psicose ordinária que busco resposta para essas questões. Miller extrai a psicose ordinária do último ensino de Lacan. Podemos dizer que a psicose ordinária é um conceito? O próprio Miller, em efeito do retorno à psicose ordinária, irá falar que não é um conceito, e sim uma palavra. Não inventei um conceito com a psicose ordinária. Inventei uma palavra, inventei uma expressão. Inventei um significante, dando a ele um esboço de definição que pudesse atrair diferentes sentidos. Nesse momento, a psicose ordinária não tinha uma definição rígida. A definição, se houvesse, seria posterior. Vitória Horne, no texto de apresentação de Papers 771, coloca que uma das expectativas durante o Congresso será de responder à questão se chegamos a esse momento a posterior, que nos permita melhor definir o que é a psicose ordinária. Arrisco dizer que Miquel Bassols, em seu texto Psicoses, coordenadas sobre transferência, em Sitzer, nos dá uma pista de que estamos nesse momento a posterior, quando diz: a solidez de um conceito clínico se mede pela efetividade de seu uso, especialmente quando dá conta de um campo de fenômenos para os quais não existia um mapa estabelecido. Como a psicanálise se serve do termo conceito? Para pensar essa questão, tomo um pequeno parágrafo da entrevista de Pierre Navot, que está na revista La Cause du Désir, respondendo a uma questão de Aurélie, sobre por que a definição do conceito de falo apresenta variações tão importantes. Antes de responder, Pierre Navot faz uma nota sobre o uso do termo conceito. Ele retoma duas aulas, uma do seminário 22 e a outra do seminário 23, quando Lacan se refere a Frege. Quando ele, Frege se interrogando do que é uma função, opõe o objeto, Gegenstand, ao conceito, Begriff. Begriff vem do verbo greifen, que quer dizer apreender. Existe, assim, uma relação entre o conceito e aquilo que pode, tal como uma arma, ser agarrado com a mão. Há, entretanto, no falo, alguma coisa de inapreensível, e por isso mesmo escapa ao domínio do conceito. Pois, de qualquer forma que se queira apreender o falo, a ambiguidade é o que caracteriza o conceito que procura ser lido. O conceito em psicanálise está ligado a muitas coisas. Aspas. Como pode-se ver, o falo pode servir para muitas coisas. Fecha aspas. Para finalizar, gostaria de marcar um ponto obscuro do verbete para mim. Ao final, quando ela diz que, partindo da psicose, Lacan introduz duas fórmulas de pensar inconsciente, uma com Schreber e a outra com Joyce, Desabonado do Inconsciente, e aí ela vai dizer duas fórmulas sem relação ao inconsciente que apontam para o mesmo. O saber inconsciente não toca o gozo de la língua. Essa frase, duas fórmulas sem relação ao inconsciente que apontam para o mesmo, é um enigma para mim, então eu deixo até para a gente começar a conversar. Obrigada. Duas fórmulas sem relação ao inconsciente que apontam para o mesmo, o saber inconsciente não toca o gozo de la língua. Obrigada. Agradeço aos colegas pelas apresentações. Antes de passar a palavra, eu vou fazer
rápido, e talvez uma provocação para eles, né? Eu acho que vocês três, eu acho que testemunharam de uma maneira aqui a forma como os verbetes puderam colocar cada uma do seu modo aí, né? É bastante interessante, né? E eu acho que uma coisa que teve presente nas três apresentações é a questão que a psicologia articula algo do contemporâneo, seja em relação ao tóxico, seja em relação ao dor, seja. Acho que essas coisas eu faço. E aí, assim, ouvindo você, Milena, quando você traz a epígrafe que a gente usou, é o início do texto dele. E ele faz um sentido muito interessante, porque ele faz uma relação com o Google Earth. Ele diz, né, como se a gente tivesse um acesso ao Google Earth e colocasse ali a neurose, a psicose, a gente ia visualizar um mapa com fronteiras, e se a gente colocasse psicose ordinária, né, a gente ia fazer localizações em vários lugares. Né? E ele conclui a fala dele dizendo, né, as psicoses ordinárias só se ordenam clinicamente. Os fenômenos precipitam, se ordenam na lógica da transferência. Ele ao mesmo tempo, né, que ele abre dizendo conceito que mede pela efetividade do seu uso, né? Quer dizer, é um uso que, no caso da psicose ordinária, é muito preciso, é 1 a 1, quer dizer, tem uma referência dada. Uma provocação aí para pensar, porque às vezes a gente, pensando, como vocês também pensando essa relação com o contemporâneo, é um risco, e a gente vê vários autores, de se generalizar de alguma maneira, né? Ou mesmo de se encontrar critérios, né, para o próprio texto do Retorno à Psicose Ordinária, aparentemente, né, ele localiza alguns pontos, mas podem ser critérios de acho, né? Eliane, eu achei bastante interessante como o verbete te colocou a trabalho, quer dizer, você fez uma pesquisa a partir do verbete. Certamente ele te causou. Mas eu vou retornar à provocação que eu fiz com o convite para vocês, né? E também a provocação que o próprio faz na abertura, né? Esses verbetes, né? Eles conseguem transmitir alguma coisa do real jogo, né? Aí, quer dizer, o que é esse ponto que você destacaria do texto da Sílvia, né? Especificamente desse verbete, que você localiza? Eu confesso que fiquei um pouco perdida, que eu perdi esse ponto. Qual foi o ponto que produziu em você esse percurso que você fez? E, Cláudia, escutando você, eu me lembrei de um texto Sarrado, que é um texto que está num livro que se chama Mais Além das Drogas, né, que se chama A Substância e o Corpo. Eu, na verdade, eu lendo o verbete, eu fiquei escutando, me ocorreu, ele vai falar nesse alguma coisa de gozo é tóxico. Né? Eu queria, se você pudesse, isso foi contemplado na sua pesquisa, ou a partir do verbete, vocês, quer dizer, se o gozo é tóxico, o gozo é para tudo. Então, se
Bom, passo a palavra então à plateia. Agradeço as apresentações e os pedidos da CIM. Fiquei pensando nos pontos. Um deles, o que eu gostaria de discutir com vocês, a partir do texto da Cláudia, o verbete que você colocou, tem, já Freud falava, né, das substâncias tóxicas como uma saída, ok? Vamos fiquei lembrando, né, que Freud já falava das substâncias tóxicas como uma saída, né? E aí depois, quando você fala, e você termina o seu caso, né, falando de uma possível invenção, me veio a diferenciação propriamente de uma invenção e de uma solução, né? Fiquei pensando na diferenciação desses termos. E no texto que a Milena, o verbete que ela comenta, ficou uma questão, desde que eu li esse verbete, né, no penúltimo parágrafo, ele fala, Maria Hortência, fala desse saber inventado. Não sei se foi delírio meu, mas eu fiquei pensando na relação disso com o fenômeno de Borda, né? E aí, pensando na questão dos fenômenos, nessa diferenciação dos fenômenos de Borda, na questão do autismo e dos fenômenos da psicose ordinária, né? Esse saber inventado, né? A gente pode pensar na Borda, né? Nisso, nesse trabalho que a gente faz, né? A gente falou o tempo todo lá, a gente lembrar do sábado, né? Que a gente, desculpa, domingo, que a gente discutiu pela Belo Horizonte, né? A questão do autismo, e que se falou muito nisso, o tempo todo a gente fala, né? Isso na construção de uma borda, nesse fenômeno de borda, enfim. Nisso como um saber inventado. Enfim, acho que são os pontos que eu gostaria de estar discutindo. Acho que uma questão, de alguma forma, toca a outra, né? Parabéns a vocês, realmente. Eu queria perguntar se, só colocar uma provocação, se muitas das vezes a gente não pode estar caindo no termo psicose ordinária, num discurso universitário, por exemplo. Porque às vezes me parece como aquele jogo de criança, onde a gente fala uma coisa no ouvido do outro e o outro tem que continuar a história. E não pode ser, às vezes, um S2 e vai buscando um S1 nas nossas narrativas sobre a clínica, né? Então, às vezes me causa essa impressão, então eu queria dividir isso com vocês. Não podemos estar, às vezes, caindo nisso. Várias coisas. Não queria falar muito, então eu vou concentrar poucas. Cadê as boas-vindas às três? Em outra oportunidade, estou de novo aqui no tema. O Mireia diz que a psicose ordinária não tem definição, portanto a gente está livre para dar os nossos dados. Então é o seguinte, escutando vocês três, eu não tive ainda a oportunidade de ler o verbete do tóxico. E aqui no primeiro parágrafo, pelo que você, Cláudia, trouxe, o Hector Galo toma a questão do tóxico pela vertente do mais de gozar, né? O que produz uma satisfação a mais, leva ao além do princípio do prazer. Eu estou tentando contrapor com a amarração. A minha pergunta para você, ela vai nesse sentido. Como é que o mais de gozar, caracterizado como alguma coisa que produz
faz fronteira com a pulsão de morte, pelo além do princípio. Como é que um objeto desses pode servir para amarrar uma cadeia? No caso que você trouxe, parece que ilustra isso. Eu queria escutar você nesse ponto, né? E para a Milena e para a Eliana, que trazem ambas uma questão do amor, outra questão da língua, tem um verbete, que é o verbete sobre a transferência, que é o que tem mais me interessado no tema das psicoses, né? Porque o tema do congresso é as psicoses ordinárias e as outras sob transferência. E o Michael Bassols, no argumento do congresso, é muito claro que a gente só pode fazer o diagnóstico quando se encadeia na transferência. Bom, o verbete é da Débora Litzganger, e eu gostei muito, porque eu encontrei nela uma parceira de questão, onde ela localiza alguns impasses na própria clínica da psicose, em confrontação com os tais sintomas contemporâneos. E esses impasses ela localiza justamente no objeto A, um dos impasses. Ela localiza justamente no objeto A. E que precisamente traz a dificuldade na transferência enquanto suposição de saber. A Milena foi muito clara nisso, né? Retomando o verbete da Hortência, diferenciando duas categorias de inconsciente, né? Inconsciente saber e inconsciente ligado ao gozo do corpo enquanto Lalang. E a Eliana trouxe a vertente do amor, mais uma vertente que não menciona ou não passa pela suposição de saber, né? Então, a minha pergunta para vocês três, eu tenho essa específica para você, né? Mas que eu acho que não deixa de se referir também à transferência. Qual é a localização possível de um analista, né? E num quadro clínico, que pode ser uma psicose ordinária ou que pode ser um sintoma contemporâneo, ou seja, quando o inconsciente não apresenta o saber esperado, por exemplo, né? Quando não há suposição de saber. No caso do seu paciente é muito claro, né? Ele não supõe saber ao inconsciente. Ele supõe saber nas drogas que vão reavivar o corpo dele de alguma maneira. Mas não tem suposição de saber no inconsciente, né? Então, minha pergunta para vocês seria essa. Como é que a gente pode pensar a ligação transferencial, né, ou o amor transferencial, lá onde a suposição de saber não se efetua? Tanto pela vertente do inconsciente como da língua, quanto o amor que não se liga ao saber, quanto o objeto mais de gozar que serve aí como ponto de estabilização. Questão ele colocou um ponto sobre o corpo, né? Quando o corpo foi transformado pelo sujeito em um laboratório de experimentação de substâncias alucinógenas e, apesar do dano, não aparece nenhum juízo crítico do sujeito que faça, também suspeitamos de uma possível psicose não desencadeada. Parte desse ponto que ele colocou, desenvolve algumas coisas nisso,
faz uma questão assim, essa falta, né, de um próprio corpo, de corpo enquanto um laboratório de experimentação. Eu achei que o cara ia muito para ilustrar, né, que é faz uso desde a ciência e tal, é realmente onde ele supõe. E, assim, toca num ponto que a gente colocou, né? Qual é o permeio, a clínica, o percurso de nós. É muito essa questão do uso que o sujeito faz do analista. É assim, coisa que sempre me chamou a atenção no trabalho com crianças, fotos, cômodos. Eu acho que é necessário, assim, bastante modéstia, né, e bastante precisão enquanto um outro. No caso dessa pessoa, ele já tem o que a psicanálise tem a dizer. Né? Então, assim, foram 11 encontros. Né? Na verdade, o que tinha achado ali era algo que ele não conseguia resolver nenhum remédio, né? A suposição por parte da esposa. Então, isso como se tivesse uma certa amarração e ele construiu pela via da tudo ele resolveu. Coloquei, por exemplo, tinha uma carta na manga, potência sexual, ansiedade, né? Tudo ele resolvia com substância. Nesse ponto, parece que a coisa é essa amarração e desamarra o corpo. Quando ele chega, parece que ele um pouquinho e a gente nunca não conta. Uma vez que a gente decidiu. Então, quando ele fala um pouco de isso, tem um certo efeito, fazia um pouco essa relação, e ele retoma ali é assim. Não tem muito como ele estava pedindo. Então, acho que esse ponto é um ponto assim, que tem sido na clínica cada vez mais tem sido, precisa assim, restituir para poder não mexer na coisa. Mas é diferente. Eu acho que na neurose é diferente. Você se conta com outro componente, não é isso. Né? Mas, por exemplo, nesse caso, não dá para você ter o sujeito dessa amarração ali, não sei se em muitos casos, toxicomania, a gente tem isso. Né? Assim, nós temos um núcleo, né? Então, assim, tem muitos casos e que, por exemplo, o uso do álcool. Se a pessoa ela vai, por exemplo, para o AA, e ali é nem um pouquinho, né? Aquilo que às vezes a pessoa e que ela
num estado de melancolia, é um efeito. Né? Então, assim, parece que tem essa frequência muito grande, né? Doenças entrando, fazendo alguma coisa, e ao fazer, ao ligar diante de um outro. Bom, vou tentar dizer algumas coisas. Pensando na sua provocação, acho interessante quando você marca, porque, de fato, quando a gente pega o texto e lê, né, o retorno, psicose ordinária, quando coloca as externalidades, corre o risco da gente tomar como são as categorias para a gente poder fazer um diagnóstico do que é. E acho que quando o Bassols coloca o mapa, a gente tem que mesmo algo que convoca em cada sujeito, né, em cada caso. Eu fico assim, ainda tem muito que aprender, não tenho ainda mesmo quando eu questiono assim, não é um conceito, não é um conceito, tem várias coisas que eu tenho que responder, mas me faz essa questão, assim, primeiro que o perigo que eu acho da gente correr tudo virar psicose ordinária, né? Porque se a gente então tem lá dificuldade com relação a localizar algumas coisas, aí tudo pode virar psicose ordinária, eu acho que esse é um risco. Então, acho que hoje eu tenho mais coisas para me advertir disso do que para dizer um pouco mais, mas isso é um ponto. Da questão do Luiz Fernando, vou recorrer ao verbete da transferência, que eu também tinha lido, e é um verbete que também me chama a atenção. Eu acho que eu não tinha pensado, mas quando você fez a pergunta, eu acho que ensaia uma resposta. Quando no final ela fala do analista sutil, ela vai dizer assim: a clínica do São Tom situa um analista que opera com base em suposto saber ler de outro modo. Acho que é isso que para mim fica. É um momento de um suposto saber ler de outro modo. Não pela suposição do saber, não pela via do sentido. E aí ela vai colocar na posição de um parceiro que se pode chamar, com a época, de analista sutil. E o que eu vou pensando na clínica hoje, assim, o que eu vejo que ela, do lado do analista, ela é uma clínica que convoca o analista muito mais ao corpo, ao ato. Me parece uma clínica viva, muito mais viva do que pela via do sentido. Um pouco do que eu vou pensando. Lembrando que tem mais um colega. Só para... Claro, não, claro, é importante. Porque quando você falou isso agora, é uma clínica que convoca mais o corpo do analista, mais a presença real. Que é bem diferente do analista que ocuparia o lugar da suposição. Dizer simplesmente que é um analista sutil se presta a milhares de imaginarizações em relação. E eu gosto desse tema, eu vou... Rapaz. Eu gosto desse verbete porque ele é um ensaio de conceitualização da transferência, nesse aspecto, onde ela pega duas coisas, uma da Convenção de Antibes e outra do Henrique Lohan, onde ela diz assim: a Convenção de Antibes propôs para a psicose a transferência orientada pela língua. Daí a gente já não pode mais fugir do corpo. Né?
ao situar algum significante na qualidade de um. Quer dizer, é necessário situar um significante na qualidade de um, que não faz série com outro. Não é? Então, nós ainda estamos no campo da fala e da linguagem. Não no campo do sentido, mas estamos no campo da fala e da linguagem. Então, nós vamos virar analista comportamental. Essa é minha bronca. Né? E, bom, o significante que instaure uma ordem na cadeia significante que seja traduzível. Operação que Henrique Lohan assinalou para as psicoses ordinárias, que ao apontar no santoma, retorna sobre os significantes que amarra o gozo a fim de isolá-lo e não desagregar. Quer dizer, ele não abandona. Né? Nós não abandonamos nem a noção de significante, tampouco a noção de objetual. Sim, eu acho que isso é bastante importante, porque quando eu peguei o verbete do inconsciente, foi exatamente isso que eu pensei. Uma coisa, né, que a gente sempre coloca, então, o ultimíssimo Lacan, a gente deixa o primeiro Lacan, e não, a gente não deixa. E esse movimento que ela faz, o verbete da passagem do inconsciente transferencial para o inconsciente real, eu achei muito bacana, porque é um movimento, não é uma quebra, você não abandona, né, você não deixa, você se serve dele. Mas acho que é um momento que, de fato, é um analista em presença, né, como eu coloquei, e mais vivo, é uma clínica mais viva, ao meu ver. Bom, Cíntia, leva a pensar que a gente pode estudar muito. Quando eu acho que eu escolhi o significante amor, para mim, o significante, mas achei muito difícil ler assim. Escolhi a palavra amor. E ela divide o texto dela, quando ela fala disso, em 3 momentos. Colocar em ordem o amor, os fios do amor e o acontecimento de dizer. Então, no que isso me ajudou? Né? Quando a gente pensa que na psicose ordinária está em jogo a questão da não relação sexual, que pode estar... Então, agora tudo virou psicose ordinária. Então, encontra casos de psicose ordinária no consultório. E por isso que me intriga essa questão do que é esses sinais, o que são os sinais discretos. Para mim, continua sendo uma incógnita. Embora na minha clínica, na minha escuta, eu tenha tentado ver o que eu posso responder a partir daqui. E aí, quando ela vai finalizar, ela vai dizer aqui essa perspectiva, ela vai falar da questão do vazio, né? Que é algo que o analista tem que estar atento para ver o que está em jogo ali, por isso que depois finalizo com a questão da brecha. Mas ela vai falar que o amor é um fato de discurso, né? É um acontecimento de dizer, que o Lacan faz surgir o não há relação sexual como consequência do dito sobre o amor. Os ditos sobre o amor só conseguem ordenar-se a partir do momento em que se formula com boa lógica que uma relação sexual. Ela diz, nessa perspectiva do amor, deixa entrever uma dimensão de vazio de significação que distingue expressamente da significação amorosa. A transferência que o discurso analítico põe em ato é o lugar privilegiado para colocar em destaque essa referência à ausência de relação e o efeito difuso que ela promove. A psicanálise pode alojar as palavras. Quem acha? Uma análise pode alojar as palavras de amor para alcançar esse ponto. E aí eu fiquei pensando no Luiz Fernando, que agora acho que responde com a questão do corpo do analista, porque depois, quando eu fui ler, tentar ler outros verbos que me ajudaram, eu fui para o Ajuda Contra. E lá no final ele diz, no caso do sintoma que procede da foração, o próprio analista é no lugar dele. Estar no lugar do sintoma, fazer-se significar, é o que possibilita a entrada do analista e despertar do outro intrusivo, mantendo-se distância das ações devastadoras e como um objeto que se acorda. Retornando à reviravolta exposta
concernente ao não todo fálico inerente ao feminino, pode-se aprender o arsenal do psicanalista como H no terreno dos enodamentos e desenodamentos pós-ordinários. Vale dizer que o analista obedece ao regime do não todo. Opondo-se à concepção que toma um inconsciente baseado no não pai como se na época atual as psicoses ordinárias constituem o horizonte, isso ocorre porque a feminilização da civilização tende também a gerar efeitos de devastação expressos no característico da civilização da própria. Ajuda contra constitui-se assim na via possível de fazer valer a função de enodamento. Se vê munido do não todo, única chance de agir sobre a deriva aos ordinários. Então, quando você fala da questão do ser um analista, está divertido onde é que ele não pode compartilhar, onde é que ele não pode fazer presente ali. Não entrar com o ser do interessante como fica a ideia da psicose ordinária como importante e, ao mesmo tempo, a dificuldade de manejar esse conceito. Interessante, agora tem o da psicose. Agora temos uma situação de dificuldades enormes. Primeiro que não é um conceito, é uma classe clínica. Né? Uma classificação clínica entra classe clínica para se opor inicialmente às psicoses extraordinárias, para uma dicotomia inicial entre as psicoses extraordinárias. Uma classe clínica que, na verdade, fala que tem a ver com o contemporâneo, mas retoma toda uma parte importante da nosografia psiquiátrica, desses quadros psicóticos, esquizofrenia, transtorno bipolar, PMD. Existiam várias classificações que colocavam esquizofrenia simples, por exemplo, não tem sintoma nenhum de desencadeamento. Ela vai se desconectando, é chamado no tempo que fazíamos residência, esquizofrenia pseudoneurótica. São termos que, na verdade, mulher inventa, mas também não é uma coisa sui generis na clínica. Na clínica não tão contemporânea já tinha de vários quadros que não se enquadravam em coisa nenhuma. Um deles é a questão do borderline, né? Enorme, que é outra questão. Então, assim, é difícil tomar como conceito porque é uma classe. Uma classe inicialmente em oposição ao extraordinário. É uma classe. Se é uma classe, ela tem que ter os elementos que compõem uma classe. Não dá para tomar caso a caso. Cada um é um caso, mas há um elemento comum que permite classificar uma classe. Elementos comuns que Miller tenta estabelecer alguns critérios vinculados a nome do pai zero, significação fálica zero. São índices discretos, no sentido que não são índices como alucinação, não são índices como a desagregação, mas são índices na clínica psiquiátrica e psicanalítica se descreve que seja lá no Joyce, a desamarração, relação com a língua, uma certa relação com a linguagem, uma certa relação com os outros. Enfim, tem critérios, muito difícil dizer, são critérios fixos, mas há critérios de dizer há alguma coisa na forclusão do nome do pai, alguma coisa na significação fálica que estão alteradas. Então, é um conceito bem difícil. Por exemplo, no caso de um drogado, eu peguei do começo. É difícil dizer assim, a pessoa que usa droga não tem fenômeno alimentar. Bom, as pessoas que ouvem isso, né? As pessoas que usam droga, descrevem. Muitas vezes, fenômenos alimentares. Né? Descrevem encadeamento da alimentação, uma alimentação visual, auditiva, experiências de despersonalização, de realização.
muito difícil, sei lá, se nos intoxicarmos todos por afetados. Vamos começar. Vamos partir de linha. No momento, isso vai neurótico, essa desencadear. Se tiver um estado alcoólico, dependendo do estado alcoólico, teremos fenômenos de interpretação delirante. Então, um drogado, o ser drogado, qual o elemento que permite dizer que o diagnóstico não é o uso de múltiplas drogas e é psicose ordinária? Só para... além disso, ele usa drogas ilícitas e ilícitas. Ele usa drogas para uma mais de dosar e usa droga para restabelecer a homeostasia. Só alucinógeno, antidepressivo, tranquilizante. Então, eu gostaria de perguntar, por que não estamos chamando esse caso de psicose ordinária? Não é simplesmente um dependente de múltiplas drogas que está tentando. Podemos chamar, exatamente como foi colocado, o uso de drogas e a tentativa de tentar Botox, na qual eu vou colocar como uma invenção, trabalhar a droga, é uma invenção, é uma solução, do ponto de vista do reencadeamento. Em relação à questão do amor, eu não entendi bem a questão da psicose, como abordar essa situação de uma erotomania. Como pensar uma análise numa situação que há um delírio do amor, que aí, ao contrário, o sujeito supõe que haja mesmo há um amor, no caso, né? Uma situação erotomania. E a frase do Lacan, a frase que ele está tratando, né, que é essa questão da desordem mais íntima na junção do ser, não é isso que é o índice da psicose ordinária, isso é o índice de desencadeamento. Né? É o fato de que no desencadeamento, na perda da significação fálica, há uma desordem de todas as significações. Os sinais discretos são vinculados ao nome do pai zero e filho zero. É muito complicado na clínica de dizermos o que é e o que não é, apesar de haver alguns critérios para isso. Verde, né? Como não existe fenômeno elementar, né? Coloquei, ele coloca Freud, do verbete, e aí ele afirma o uso, né, de substâncias é o que desencadeia a ação do verbete. Não é que não há Não é que afirmação no verbete, uso de substâncias não desencadeia o fenômeno. Então, Mas isso que a Paula está falando é importante diferenciar. O fenômeno elementar, como o negro, o conceito do fenômeno elementar é alucinação considerada secundária, apesar de proposto que o próprio dele, essa experiência, toma psicose, eu entendo. Ação, delírio, induzido por droga, pode diferenciar aquilo que é do mental. Acho que é importante, porque é muito sutil essa diferença. É o que ele está tentando marcar, acompanhar
aquele quadro durante a droga e aquilo que já vem de estrutura. Mas a frase do Hector é muito clara. Não há fenômeno por causa direta de. Porém, o tóxico pode chegar. Veja, Essa função ele pega do Freud numa. veja, eu acho que é importante essa função dos verbos, usar essas, que a gente possa retomá-los e, né, e esclarecer, enfim, esses pontos que realmente ficam abertos. Eu acho que, de alguma forma, esse debate cumpriu a sua função de causar as questões aí, abrir esse para que a gente possa continuar debatendo. Eu agradeço a presença e a colaboração viva de vocês e gostaria de informar que a semana que vem, dia 21/3, quarta-feira, das 20 às 22, atividade de bibliotecas, e quais seus princípios e em que consiste a sua prática. Apresentam Paola Salinas, coordenação do Brasil, Valéria Ferrante, da EBPA-MP, e os comentários de Marilza Basso, coordenação do CIE. Quem coordena é Perpétua Medrado, biblioteca da Seção São Paulo. Obrigada.